pessoal, bem-vindo de volta ao canal Criarte Brinca. Sou Denise Janotto, especialista e psicopedagoga em educação especial, e hoje eu estou muito empolgada em trazer para vocês um vídeo especial sobre atividades de silábico alfabético. Algumas atividades para avançar a criança que está no silábico alfabético para o alfabético, que vai transformar a aprendizagem numa forma lúdica. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo educativo. Agora vamos direto ao assunto. Então, como eu já disse, o vídeo de hoje é como avançar o silábico alfabético. Nível silábico alfabético, o que é? Então, nós vamos só dar uma pincelada para quem não sabe ou para revisar o que é. Então, eu coloquei o nível silábico. O que é o nível silábico? É quando a criança passa a entender que existe uma correspondência entre letra e o que é falado, letra e som. Para ela existe um traço representado o que é falado, mesmo que não seja correto em relação à língua portuguesa. Cada sílaba possui uma letra. Então, anteriormente, se coloca uma letra para cada sílaba. Então, esse daqui que eu coloquei agora é o silábico alfabético, que nós vamos estudar e trazer algumas atividades para avançar para o alfabético. Então, como que é o silábico alfabético? São algumas formas da escrita silábico alfabética, como vocês podem ver. Sempre vai estar faltando alguma letra ou alguma sílaba, mas não queira dizer em transição para o alfabético. Então, quais são as atividades sugeridas para que a criança saia dessa hipótese para avançar para outra? É isso que nós vamos ver. Então, só recapitulando, no nível silábico alfabético, a criança passa a entender que as sílabas possuem mais de uma letra. Então, ela deixou de ser silábico com um valor sonoro, que ela entende que é letra para cada sílaba. Agora, ela já está entendendo que na sílaba pode existir mais sons, mais fonemas, mas às vezes ela pode esquecer esse fonema. Por isso que é bom trabalhar algumas atividades para que ela avance para a próxima hipótese. Qual é uma sugestão? Que pratique sílabas que tenha uma letra que nem abacate. O A é uma sílaba para ela entender. E que também o Bá pode ter dois sons, como em blusa pode ter 3 sons. Então, você vai trabalhando várias sílabas para ela entender que os sons estão representando a fala. E ele pode representar a escrita também. Então, isso tem que se trabalhar o auditivo, como todos os vídeos que eu falei que é importante ela perceber os sons. Então, a primeira atividade, eu coloquei uma forma lúdica para eles pensarem, para eles trabalharem a leitura, a escuta. Então, vamos lá. Então, Zequinha está tomando banho e com um passe de mágica surgiram bolas de sabão. Vamos desembaralhar e formar a palavra. Então, a dica é gelado, algo que é gelado. Então, você vai dando dicas para que a criança pense na palavra, nunca dê de forma pronta. E sim, para desenvolver a curiosidade e o pensar da criança. Por exemplo, é algo gelado. Se a criança falar, sorvete, então como que começa sorvete? Então ela vai começar soro. Então ela vai vendo que, ela vai pensando no som e na escrita. E ela vai representar através da escrita nesses tracinhos que estão abaixo, que ela vai escrever. Então é um modo de embaralhar as letras para que ela consiga pensar quais são as sílabas que vêm, pensando no som e na escrita. Atividade 2, também observe as figuras abaixo e complete as palavras com as sílabas corretas de cada balão. Essa atividade também eu coloquei com ilustração e para facilitar eu coloquei os balões coloridos com cada sílaba. Para que a criança tenha noção de como que é escrita e uma dica. Eu não só coloquei no final, eu coloquei sílaba final, inicial e medial, para ela entender que existem várias sílabas e para ela encaixar e pensar. Por quê? Para ela trabalhar a leitura, tipo cadeira, para ela tentar ler e ver o final, mesmo ela tendo o suporte da imagem. Então, assim, ela vai ler cadeira e faz ela fazer o tracinho lendo cadeira. Qual que é o Rá? Aí ela vai colocar, sapato, qual que é? E no medial, macaco. Então, ela vai percebendo que as sílabas são
mutáveis. Então, você pode colocar no meio, no final. Você também pode fazer também atividades com as mesmas sílabas em várias posições, para ela entender que o K está aí mesmo no medial, no final. Sendo consciência fonológica, lembre, é para pensar. Atividade que também, que é quase a atividade 3, é igual à atividade 1, mas já coloquei duas de uma forma e compliquei com uma coisa mais complexa, uma atividade mais complexa. Então, a primeira é polvo. Então, ela vai ter que procurar, prestar atenção, Aí ela procura e ela pinta, vou. Então, já tem 3 sílabas que não tem nada a ver, que são intrusas, para que ela possa perceber, ter atenção para pintar as palavras corretas. A mesma coisa com o golfinho. E também você pode trabalhar com caça-palavras. Você pode começar com caça-palavras dessa maneira e depois colocando uma debaixo da outra de forma horizontal, como você está vendo. Aí você pode colocar cadeado, outra figura embaixo, outras letras, para que ela procure a palavra, para ela ter atenção e começar a trabalhar a questão da palavra, né? Por exemplo, cadeado. Então, ela vai procurar a palavra e depois ela vai reescrever. Isso é muito útil para a alfabetização. A atividade 5 vai trabalhar também a leitura e a escrita. Então, ela vai ver lá, vamos supor, ferro. Aí é o número 1. Então, dentro das palavras, ela vai começar a fé. Então, ela pode confundir com o fo e o fé. Então, ela vai na primeira e vai colocar o número 1. Só que aí você já está trabalhando a sílaba. Então, aí ela vai tentar ler fé, fogo, que é a leitura silabada que nós estamos acostumados a falar. Então, assim, ela vai tentar ver a sílaba primeiro, violão, e vai trabalhando o som também. A atividade 6 já é mais complexa. É muito interessante essa atividade porque, por exemplo, ela vai tentar escrever foca. Vamos supor que ela escreva no retângulo foca, F-C-O. Aí ela vai separar foca, o F e a outra sílaba K. Na hora dos quadradinhos, a hora que ela tem que representar cada letra, se ela for com foca, F-C-O, ela vai ver que vai estar sobrando. Aí que é interessante essa atividade, porque ela vai entrar em conflito. Ela vai pensar, espera aí, tem alguma coisa errada, está sobrando. Aí você tem que dizer que as palavras estão contadas certinhas. Então, aí ela vai pensar, foca, o que está faltando? Foca. E você vai dando ênfase. E ela vai pensando, foca. Ah, está faltando o O. E isso faz parte de ela pensar. Consciência fonológica é isso, é você pensar na palavra, na letra que está faltando. Essa atividade é muito legal. Aí o que vocês podem fazer? Vocês podem também colocar várias palavras com quadradinhos contados, por exemplo, sorvete, tantas letras, e na hora dela escrever um pouco mais avançado, se faltar letra, ela vai entrar em conflito. Isso que é interessante, ela vai estar em transição, ela vai estar pensando, porque as atividades, elas têm que aguçar o pensar sobre a palavra. O que está faltando? Que daí você vai ativar a aprendizagem de um modo mais crítico. Essa atividade 7 é a mesma aquela outra que foi apresentada, só que com uma forma mais complexa. Então, tomate. Aí ela vai procurar o to, faz com que a criança tomate. Faça a leitura também depois com elas, numa forma coletiva. Aí ela vai procurar. Então, você vai estar fazendo com que ela procure e ela pense na inicial da palavra. Muitos vão acabar... Peça para que ela leia tudo, né? Para ela não... Só assim... Porque tem crianças, o que é? Chutam, vamos dizer assim. É o to. Mas aí, para você, pode complicar também, colocar outras palavras com sílabas iguais, para que ela também termine para fazer a leitura. Outra atividade também é essa, colocar mais uma palavra intrusa. Por exemplo, a palavra nino. Muitas vezes a criança vai colocar nino. E você pode trabalhar nino ou é ninho, porque o H, ele sabe que não tem som, mas colocando o H entre as letras, ele forma um som diferente. E você pode trabalhar ninho e ela ter percepção.
Vamos supor que as crianças tenham dificuldade no nha, nhe, nhe, nho, nho. O que você pode fazer? Trabalhar várias figuras com essa sílaba e fazer separado, ninho com milho. Então, você coloca várias figuras com essas duas sílabas e faz com que a criança separe para trabalhar o som. Aí, ela, na hora que for representar, ela já sabe que o nho tem o H. Então, antes de você trabalhar a escrita, você pode trabalhar de forma divertida ou lúdica, com várias imagens relacionadas com o nha, nhe, nhe, nhu, ou ia, ele, olhu, separar e fazer com que ela separe. Qual que é? Ninho, qual que é? Ou colocar nha, nhe, nhe, nhu, também, olha, a hora que você vê o som, você vai separando. Então, são estratégias que você vai trabalhando com a criança, o auditivo, para ela perceber o som. Não adianta nada trabalhar a escrita se você não trabalhar o som, para ela conseguir diferenciar. Então, algumas estratégias antes de chegar, se você vê que ela tem dificuldade no nha, no nho, você pode fazer essa brincadeira, ou bingo também com esses sons. Algumas outras estratégias. Eu, geralmente, posso apresentar depois aqui para vocês. Eu faço uma tabela de várias figuras para recortar e a criança separar os sons. Aí ela vai estar percebendo que existe a diferença. Isso é muito útil para a criança. E a atividade 9 é também para que a criança preste atenção no falar, na escrita para chegar no alfabético. Então, você dá várias palavrinhas erradas, por exemplo, povo. Faz com que a criança leia, povo, silabando, fazendo, sabe, os arquinhos. Por exemplo, povo, mas está faltando alguma coisa. Polvo. Você acha que está certo? Polvo ou polvo? E a criança vai associando. Não, tem um L, tem um som de U. Então, é assim que você vai trabalhando a questão para chegar no alfabético também, alguns sons para que a criança perceba. É a mesma coisa de abacaxi, abacaxi e apacaxi. Então, prestar atenção nos pequenos erros para a criança tenha a percepção. Talvez ela tenha dificuldade, o abacaxi com abacaxi. E você pode fazer com que ela perceba a diferença da escrita. E o 10, que é uma brincadeira que dá muito sucesso na sala de aula e também nos atendimentos individuais, é substituir os símbolos pela sílaba, descobrir a palavra. Isso é ótimo para a criança. Além de trabalhar a percepção, concentração, ela vai vendo os símbolos e vai lá, estrela, má, e construindo a palavra por sílabas. E ela vai percebendo que a sílaba é composta por sons. E assim ela vai aprimorando a aprendizagem dela. É só ir na descrição desse vídeo, clicar no link e comprar se vocês quiserem. Então, pessoal, hoje é só. Então, até a próxima e com muito mais novidades para vocês. Não esqueçam de se inscrever, quem é novo, ativar o sininho para que quando o conteúdo vier, para vocês assistirem. Então, até a próxima, pessoal. Um beijão!